Olá amigos da TV Impacto, hoje vamos falar sobre a atividade pesqueira e o comportamento dos pescados aqui na nossa região. Bem, os peixes são animais vertebrados que vivem exclusivamente em ambientes aquáticos. Eles possuem diversos formatos, tamanhos e cores e são de grande importância aqui para a nossa região porque são usados para comercialização e nossa alimentação também. Bem, o comportamento vem gerando preocupação para os pescadores da Z20 aqui na nossa região. E para falar sobre isso, convidamos o professor e doutor Diego Zaccardi aqui no estúdio da TV Impacto. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem, doutor, antes da gente entrar nesse mérito do comportamento, um relato dele, de um dos pescadores da Z20, falou sobre o aumento das piranhas. E isso causa, consequentemente, uma escassez dos peixes. O que vem causando esse fator de aumento das piranhas aqui na nossa região? Bom, eu não tenho como ser taxativo de que seja pelo que eu vou te falar agora, mas eu acredito que com essa mudança climática que a gente está sofrendo nos últimos anos, que aconteceu ano passado e está se repetindo esse ano, o que acontece? Aumenta a temperatura das águas. Esse aumento da temperatura das águas é propício para o desenvolvimento dessas espécies, que inclusive se reproduzem quando aumenta a temperatura da água, ajudando no desenvolvimento delas. E por elas terem um comportamento predador, de serem espécies predadoras, elas acabam se alimentando, por serem carnívoras, de outras espécies de peixes, comprometendo os estoques naturais. E aí isso tem sido relatado pelos pescadores da Z20 que têm observado esse aumento das piranhas no Lago Maicá. Inclusive elas são realmente espécies lacustres, diferente das outras espécies que precisam migrar, sair dessa área alagada para reproduzir no rio, elas formam ninhos, cuidam da prole, e o ambiente mais propício para essa reprodução é nesses bancos de macrófitas aquáticas, que a gente sabe que o Lago Maicá tem essa quantidade imensa, essa diversidade de hábitats propícios para o desenvolvimento delas. Isso poderia ser uma explicação. E entrando no mérito que eles falaram, também mencionaram, sobre os pescados que saem ovados, sobe a cabeceiras, eles se reproduzem lá, quando retornam já vem sem peixes, vem em descompasso com o período de defesa. Existe uma explicação para isso? Como você pode nos explicar, esclarecer a respeito? Então, seguindo a mesma linha de raciocínio que eu tentei explicar das piranhas, a gente ano passado notou isso e esse ano está se repetindo de novo essa questão dessas mudanças climáticas, entre várias, além dessas mudanças que tem caráter, pode ser um caráter natural, mas também pelas ações antrópicas, A gente está mudando o ambiente, a gente está construindo barragem, a gente está mudando o fluxo das águas do rio, a gente está desmatando, a gente está construindo portos, entendeu? Aumentando fluxos de embarcações grandes, onde antes eram só embarcações menores, Então a gente está alterando demais os ambientes onde os peixes estão inseridos, Então o que acontece? Essa questão deles anteciparem o período reprodutivo, que eu acho que foi essa que é a preocupação do pescador, sim, eles estão percebendo que existe um período de defesa determinado pelo IBAMA, que vai de novembro a março, certo? Que seria o período das nossas águas mais altas, que seria o período de enchente, onde a maioria dos cardumes, dessas espécies que a gente chama migratórias, estão se reproduzindo, utilizam esse período da subida das águas para fazer a sua reprodução. Então, com esse descompasso climático, o que a gente tem percebido? Que os níveis das cheias estão muito baixos. A água não está subindo o quanto deveria subir, E as nossas secas estão cada vez mais secas, Então esse impacto que está sendo desastroso e acompanhado por todo mundo, está fazendo descompasso. Então, como uma estratégia dessas espécies, o que acontece? Eles estão subindo, antecipando o período reprodutivo. Em vez de esperar a água começar a encher, eles já estão migrando antecipadamente. E aí está tendo um descompasso com o período de defesa, que era aquele período onde o pescador não poderia capturar, garantindo essa reprodução. Garantindo essa reprodução, a gente garante que vai ter peixes na mesa nos anos posteriores. Com esse descompasso, ou seja, se eles estão antecipando essa migração, eles estão justamente migrando para se reproduzir num período onde eles não estão protegidos. E aí existe uma pesca em cima
dessas espécies, entende? Que estão ovadas. Então eles podem ser capturados sem desovar. E aí eles não vão renovar os estoques naturais. E aí a gente pode ter uma consequência disso lá na mesa, né? Tanto para pesca direcionada, né? Naquele caso, como fonte de renda, que pode impactar na renda do pescador, quanto para os consumidores, que podem ter menos peixes ou peixe mais caro devido à falta, por conta dessa antecipação do período reprodutivo e de uma possível pesca, né? Não vou dizer predatória, mas é uma possível pesca, porque na verdade eles estariam pescando no tempo certo, é o peixe que se antecipou, entende? Mas é justamente por isso, entendeu? Por conta desse descompasso climático, né? E aí isso daí é um fator que também não é conclusivo, né? Então, com a mudança climática, o tempo esquentando, a água esquentando, compromete a quantidade de chuva que cai nas cabeceiras. Essa quantidade de chuva das cabeceiras compromete o nível das nossas águas, entende? Então, as cheias que deveriam ser grandes, aquela água alagada que deveria entrar na várzea, não entra tanto quanto tinha que entrar. O período que ela entra na floresta alagada não é o tanto tempo que deveria. Então, isso tudo faz um descompasso, entende? E falando nesse quesito das secas, né, que inclusive ano passado a gente fez várias reportagens sobre isso, né, da morte em massa de peixes, né, e veio alguns questionamentos também se alguns peixes poderiam ser consumidos, né, mas diante do fedor enorme, as pessoas notavam que não era possível, né. Algumas espécies, é possível, né, do seu conhecimento que você tem, é possível algumas espécies sobreviver, se adaptar, ou elas podem migrar antes desses ambientes, né? Que o indicativo é a temperatura da água, você falou, por conta das secas. Então, isso é uma pergunta difícil, né? Eu não tenho como te garantir exatamente o que vai acontecer se as espécies vão se adaptar. Bom, é natural de que as espécies se adaptem, né, às mudanças, mas isso demora um tempo. Então, se isso for o nosso real a partir de agora, o nosso cenário atual, será esse, né, será constante e não aquela coisa que a gente chama atípica, né? Se esse for o nosso constante, as espécies com certeza vão tentar encontrar ali o melhor equilíbrio, né? Se adaptar, né? Para tentar se adaptar. Mas eu escutei, por exemplo, de pescadores que mesmo com a grande mortalidade que teve na seca do ano passado, tinha peixe. Entendeu? De repente uma espécie ou outra ali ficou meio... Já conseguiu se adaptar, isso, né? Se adequar ao ambiente. Eu também faço um trabalho de pesquisa onde a gente conseguiu fazer coletas nas margens do Tapajós durante a seca de novembro de 2022 e a gente fez repetiu a mesma metodologia em novembro de 2023, que foi aquela seca extrema, né? E o que a gente percebeu? A gente percebeu que algumas espécies realmente sumiram, ou seja, a quantidade de espécies diminuiu, mas ao mesmo tempo a gente viu a abundância de outras, entende? Tipo assim, na seca de 2022, que era uma seca normal, a gente tinha uma diversidade, vários tipos de peixes diferentes, entende? Nessa seca de 2023, que foi a extrema seca, a gente viu uma baixa quantidade de espécies, entende? Mas aquelas que tinham em abundância. Então, sempre tem alguma espécie ali que acaba se sobressaindo, né? Então, daquele ambiente. Então existe essa probabilidade, exatamente, né? Então essa já é a minha resposta. Então, e a gente precisa fazer monitoramento, né? O problema é que a gente não conhece, a gente não faz esses estudos de monitoramento. Então as coisas mudam e aí fica a pergunta, tá, por que mudou? Como é que estava antes? Como é que eu vou dizer se eu não tinha dado? Ainda bem que eu estou fazendo esse trabalho, mas mesmo assim é muito pontual, entende? Então a gente não tem um cenário, né? Por exemplo, eu estou trabalhando ali com a ictiofauna, mas em relação à pesca, estão acompanhando a pesca, a gente não tem esses dados históricos para a gente poder afirmar, entende? Então, isso daí é uma problemática, que eu acho que às vezes a gente é chamado, que está na faculdade, está fazendo pesquisa, mas às vezes a nossa pesquisa é muito pontual e a gente não consegue responder um feito tão grande, sabe? De um impacto tão grande na sociedade, principalmente com relação ao peixe, entende? Ainda mais que a gente come, exatamente. Né? E é importante lembrar, né? Então que a gente come o peixe, que o peixe gera renda, também gera ocupação para muitas pessoas e não pode ficar com essa despreocupação. Exatamente, como se nada acontecesse, entendeu? Não posso fazer uma ação aqui e achar que não vai impactar, entendeu? Numa outra parcela da população que depende desse tipo de recurso, né? Então a gente precisa ser mais centrado nas nossas ações, principalmente quando se trata desse lado ambiental. Penso eu, né? É, uma visão de futuro, né? Exatamente.
Bem, e diante de tantas problemáticas que a gente já mencionou aqui, o pescador, existe para ele, assim, tem uma estratégia para ele lidar com essas situações? Até porque tem pescadores que já sabem lidar com isso, né, que tem grande experiência, mas na sua opinião, assim, como ele pode lidar diante desse cenário, assim? Olha, eu sempre escutei que o pescador de verdade sabe onde está o peixe. Inclusive, eu escuto deles isso, sabe? Porque eles também, nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, né, a gente sempre pergunta, né, se o peixe está diminuindo, o que ele acha do porquê do peixe estar diminuindo. Aí uns falam que é porque tem pescador demais, ou estão pescando demais porque a população está aumentando, então tem que pescar mais, né? E tem aqueles que falam que existe o pescador de verdade e aquele pescador de ocasião, entende? Então, por exemplo, no período da cheia, quando o nível do rio está mais alto, que eles dizem que o peixe fica mais escasso porque eles entram na floresta alagada, ficam mais dispersos porque o volume de água aumenta, então é mais difícil pescar. Só que o pescador de verdade, eles falam isso, sabe onde o peixe está. Então esse pescador de verdade não tem dificuldade para pescar, entende? Aquele pescador ocasional, aí ele já tem mais dificuldade, aí ele reclama mais, né? Então eu acredito que os pescadores, principalmente aqueles com mais experiência, sabem que existe um período de mudança, entendeu? E que aquilo ali vai se normalizar, né? Eu acredito que é por aí o caminho, sabe? Que as espécies vão se adaptar, a gente mesmo também vai se adaptar, entendeu? As coisas estão mudando, as coisas estão atípicas, mas a gente tem que esperar um pouco mais e acompanhar de perto para saber quais são as nossas ações, sabe? Eu acho que o pescador vai muito por aí também. Bem, para finalizar, queremos agradecer a participação do professor que tirou um tempinho, né? A agenda super lotada. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, né? E que tenhamos outros bate-papos assim tão interessantes. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente está na universidade, né? Nossa ideia é tentar sempre ajudar. Houve aqui o pescador, houve ali o consumidor, né? Então a gente tenta de toda forma tentar esclarecer, mas às vezes a gente não tem essa resposta de pronto, né? Mas é aquilo que eu falei em todo o nosso bate-papo, né? A ideia é a gente fazer esse monitoramento e acompanhar para ver como é que as coisas vão ficar. Mas eu acredito que com o tempo tudo vai se ajustar. Bem, gente, é isso. Você que gostou, curta, comente, compartilhe e até a próxima.